falta é estrutura degradada pela cidade. De acordo com a lista feita pela própria prefeitura, provocada pelo Ministério Público, ainda em 2007, já eram 50 pontes e viadutos que precisavam de intervenção. Inclusive, a pista expressa da marginal do Rio Pinheiros, que cedeu diante do Parque Vila Lobos. Naquela ocasião, a administração municipal se comprometeu num termo de ajustamento de conduta a criar um programa de manutenção para este tipo de estrutura, com um esquema de inspeções rotineiras e periódicas. E todas as informações deveriam estar na internet. O prazo era de 6 meses, mas não foi cumprido. Na época, o prefeito era Gilberto Kassab, então no PSB. Depois dele, passaram pela prefeitura Fernando Haddad, do PT, João Dória, do PSDB e agora Bruno Covas, também tucano. E nenhum deles elaborou o plano, que previa ainda a manutenção das estruturas em 2017. O prazo passou, o viaduto cedeu e ninguém fez nada. A multa para o não cumprimento do acordo com o Ministério Público é de 34 milhões de reais, que já está em fase de execução. Enquanto isso, a gente ainda encontra situações como esta. Daqui de cima dá para ver tudo lá embaixo. No vão cabe uma mão, um pé. Apesar do mato que cresce nos cantos, em tufos que se espalham pelo asfalto, isto aqui é um viaduto e um dos mais importantes da maior capital do país. Esse aqui é o viaduto República da Armênia. Lá atrás está a Avenida dos Bandeirantes, importante avenida da cidade, e ele serve como acesso da marginal do Rio Pinheiros. Aqui, pela lateral, a gente já veio acompanhando uma quantidade de mato imensa. E de repente a gente chega nesse ponto aqui. É uma junta de dilatação, tá aqui a borracha, um espaço grande entre os dois tabuleiros desse viaduto, e dá só uma olhada no vão que se formou entre essas duas partes desse que é um importante viaduto da cidade de São Paulo. Perceba o fluxo de trânsito num horário bem distante dos horários de pico na cidade. Agora essa gravação está sendo realizada por volta de entre 11 e meio-dia. Aqui a gente consegue ver a ferragem da estrutura do viaduto e ó, a distância aqui, ó. 4 dedos, algo em torno de 7 dedos a distância entre esses dois tabuleiros, algo em torno de 10 centímetros aqui nesse viaduto República da Armênia. E o Alan consegue mostrar. A gente vê os carros circulando lá embaixo na avenida. Na Zona Norte foi a Ponte do Limão que apresentou problemas. A estrutura passa sobre o Rio Tietê e dá uma olhada na fenda que apareceu de uma hora para outra na pista. A faixa teve que ser interditada. A Defesa Civil foi acionada e disse que não há risco para os motoristas que passam ali. A Prefeitura diz que o dano não é na estrutura e já trabalha para consertar a via. E não é só viaduto não. Veja só esta cratera aberta na região de Socorro, na Zona Sul. Aqui também era só uma pequena fenda no asfalto, parecia superficial. Nada foi feito e, de repente, ficou deste tamanho. Por sorte, ninguém se feriu e nenhuma casa teve a estrutura abalada. Osasco, na Grande São Paulo. Este viaduto preocupa a população da cidade. Depois da denúncia de moradores, o Brasil Urgente veio até aqui para mostrar essa situação. Foi ao vivo. Imagem ao vivo, por favor, de Osasco, onde está o nosso Hércules, mostrando essa condição preocupante de uma ponte. Mais um flagrante que o Brasil Urgente encontra. Veja o distanciamento destes dois tabuleiros em uma ponte na cidade de Osasco. O Hércules acabou de colocar a perna dele inteira no meio deste vão. Um absurdo. O viaduto Guerino Spitalete é uma das principais entradas e saídas da cidade. Faz parte do complexo que liga Osasco, as marginais Pinheiros e Tietê, na capital, e também a rodovia Castelo Branco e ao Rodoanel. O fluxo por aqui é imenso e dá uma olhada no vão que existe aqui no viaduto. O prefeito da cidade, Rogério Lins, aceitou ir com a nossa equipe até o local. Aqui a gente chega numa primeira junta de dilatação que é muito parecida com aquela que a gente vai ver. Só que essa aqui tem 3 dedos e ainda tem aqui a borracha. Qual que é a diferença dessa para aquela, prefeito? Os engenheiros explicaram que num projeto de construção civil como esse, em cada eixo, em cada etapa da construção, o vão de dilatação pode ter uma medida diferente uma da outra.
O objetivo disso aqui a peça de concreto, ela mexe, vamos dizer assim, para o leigo entender, e por isso tem esse vão. Então, segundo a engenharia, isso é uma junta de dilatação que pode sofrer aumento ou diminuição de acordo com os fatores climáticos, de aquecimento, inclusive. Beleza. Vamos até lá, prefeito. Tem o outro vão maior, é lá em cima. A gente vai acompanhando o prefeito para fazer essa vistoria junto com os outros engenheiros aqui da prefeitura. Aquela hora a gente estava falando de 3 dedos. Aqui a gente está falando de uma mão inteira, mais um pouquinho, prefeito. E a gente vê lá embaixo, a borracha aqui já não existe e a gente percebe o balanço que a gente vê normalmente nos viadutos. E o mais importante, os engenheiros da Defesa Civil e da Secretaria de Obras garantem que não há risco de acontecer aqui, como se viu na capital ou ainda pior. O relatório de vistoria da Defesa Civil diz que há problemas na junta de dilatação, que precisa ser trocada. Isso aqui oferece risco, prefeito? Segundo os engenheiros, tanto da Defesa Civil quanto da Secretaria de Obras e o laudo técnico que a gente tem, não é um caso de interdição. Não sendo um caso de interdição, a gente entende que não oferece risco às pessoas. A Prefeitura de Osasco deu um prazo para colocar as juntas de dilatação neste e em outros viadutos da cidade. Este laudo da Defesa Civil confirma que há problemas com a junta de dilatação que precisa ser trocada, mas, de acordo com os engenheiros, não há risco de queda.